Welcome to the Prodigy session, Functional Diversity to Foster Conviviality, Understanding the Cascade of Amazonian Tipping Points. So we are very glad to welcome you, although we can't see you, but we hope that we can get in close interaction with you via chat. So that you have an idea what we are up to, we want to introduce to you our hypothesis on the Amazon. Apresentar a hipótese que temos sobre os pontos de inflexão da Amazônia, desde o ponto da perspectiva científica, e posteriormente iremos falar ou iremos ter um diálogo com os nossos grupos envolvidos, tão proximamente como possível nesse fórum virtual. Agora iremos dar uma apresentação sobre a importância da Amazônia e depois iremos ter uma reflexão interativa sobre a relação entre os homens e a natureza. Iremos apresentar alguns conceitos básicos, os conceitos básicos que utilizamos para que saibam do que nós estamos falando e nos entender melhor. Posteriormente, iremos falar sobre as estratégias e desafios que encaramos nesse momento e como iremos vencer esses desafios para termos um diálogo com os grupos de interesse. Posteriormente, falaremos sobre a parte principal da sessão, ou seja, uma contagem dos diferentes grupos de interesse na região, mapa, os potenciais, os desafios, soluções possíveis no ambiente direto onde trabalham, vivem e agem. Posteriormente, iremos ter uma discussão final com alguns dos nossos colegas científicos que já estão aqui nessa sessão conosco. Iremos ouvi-los também através do bate-papo. Então, anotem alguma dúvida que vocês tiverem durante as apresentações e durante os vídeos, para que posteriormente possamos discuti-las e achar respostas comuns. Primeiro vídeo, por favor. A Amazônia tem um papel importante na regulação do clima, onde as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. A quantidade e a distribuição das chuvas na região amazônica são essenciais, tanto para os ecossistemas como para a rica biodiversidade existente. Um fenômeno fantástico que ocorre nessa região é conhecido como rios voadores. Trata-se de um volumoso rio que voa no sentido leste-oeste da região norte do Brasil. Quando chega nos Andes peruano, faz a curva e é direcionado para a região centro-sul do país e parte da América do Sul. Nesse processo, os vapores d'água do Oceano Atlântico são trazidos para dentro do Brasil através das correntes dos ventos alísios, encontram os vapores de água que são reciclados pela floresta amazônica através da excepcional capacidade que as árvores têm de absorver grande quantidade de água do solo e direcionar para a atmosfera pelo processo de evapotranspiração. Esses vapores de água, aliados aos aerossóis que são produzidos pelas copas das árvores, ao se unirem, se condensam, se transformando em chuva e garantindo uma boa distribuição dessas chuvas, tanto na região amazônica, quanto no centro-sul do país e até boa parte da América do Sul. Essas chuvas distribuídas de forma regular ao longo do ano garantem boa irrigação do solo
colheitas fartas das plantações e favorecem também uma importante parte da economia brasileira que é advinda da agricultura. Estudos científicos apontam que a floresta amazônica possui 5,5 milhões de quilômetros quadrados, que representa 40% de toda a floresta tropical global. Os ecossistemas amazônicos possuem de 10 a 15% de toda a biodiversidade terrestre e armazena de 150 a 200 bilhões de toneladas de carbono. Todos esses elementos fazem da floresta amazônica um bem imensurável para o planeta, sendo necessária sua preservação. I think you heard a lot about the flying river concept, and I guess most of you were not familiar with this concept before. For me, this is the main aspect of the Amazon, why it's so important for us, the planet, the people, and for nature. It really recycles the water of the ocean, and therefore it brings the water into the far west of the continent and into the far south of the continent, and serves as a ecosystem service for all of us, and particular for agriculture. And I think if agriculture doesn't start stopping para de cortar a agricultura na América Latina depende dessa concentração, porque precisamos d'água para o rego. E se a gente quiser continuar com o processo agrícola, precisamos salvar a Amazônia. Esse seria o aspecto regional da Amazônia. Muitas pessoas não conhecem disso. Algumas pessoas no Brasil me falam, por causa da mudança climática, temos problemas. E é verdade, estão certos. Realmente precisamos nos inquietar mais um pouco sobre a mudança climática. Lamentavelmente, a Amazônia é um elemento de inflexão do ecossistema. É importante ao nível mundial, mas também ao nível regional, porque precisam da água no nível regional. E entendemos os aspectos regionais melhor. Ao nível regional, bom, na região, é muito importante ter esse sistema de evaporação. Desde as árvores, o que cobre uma grande área, e isso alimenta as chuvas que se precisam para a agricultura pequena local. Esse é o nosso interesse. Temos um estudo de pesquisa interdisciplinar, isso que nós estamos fazendo. Iremos aprender muito sobre isto. Outras pessoas irão falar sobre o projeto, mas falando sobre o conceito do rio que voa, é como se fosse uma cascata que traz a chuva do oceano, transporta a água mais uma vez, chega até o leste e começa um processo em cascata para atingir os Andes. Em algum ponto, o processo corta-se. E se fica cortado, a cascata não continua e não continuamos com um ciclo hídrico. O sistema é às vezes difícil de se entender, mas o explanamos assim para que seja simples. E isso é o que nós usamos nesse projeto da cascata, dos diferentes pontos de inflexão. Talvez vocês não saibam sobre o ponto de tipping point, ou pontos de inflexão. Se vocês têm uma pendente, em algum dos pontos, o balanço da superfície irá cair para o outro lado. É isso que acontece com os ecossistemas, ou deveriam reagir dessa forma.
porque resistem a algum tipo de estresse. Sempre temos forças externas sobre o sistema. Se temos um sistema, então temos forças como as forças climáticas. Uma seca, por exemplo, que seria um elemento natural, é o que o sistema precisa resistir esses elementos externos, e para fazê-lo precisa de mudar o seu equilíbrio. Se o esforço for grande, então o ponto de inflexão irá mudar para uma nova etapa, e isso é algo que deveremos evitar. Como precisamos evitar a altura da cascata hídrica na região MAP, iremos analisar o solo, porque o solo é a parte central do ecossistema. O solo nos fornece serviços que às vezes não conhecemos. E precisamos conhecer esses serviços como seres humanos, porque são muito interessantes, devo dizer. Nos fornecem biodiversidade, e a biodiversidade, o que estava tentando explicar, a biodiversidade nos ajuda a encarar as forças externas. Se tivermos diferentes espécies com uma mesma função e matássemos uma dessas espécies ou reduzíssemos a sua população, então ainda teremos algumas outras para voltar para o estado original. Mas se por causa de uma força externa mudássemos completamente a biodiversidade, iremos mudar completamente o sistema. Se os esforços e o estresse externo fossem demasiado, por exemplo, uma seca, que evita que as árvores tenham água para a evaporação, então os rios flutuam, deixam de existir, e iremos perder os sistemas. Mesmo quando pensemos que a gente não precisa do solo, lógico que precisamos disso, porque precisamos disso para dar água, não apenas para fazer as plantas crescerem, mas também precisamos do solo para promovermos o solo dos organismos, o crescimento dos organismos. Muito obrigada, Emma, pela explanação, e obrigado, Jair, se você está nos ouvindo, de Rio Branco, ou seja onde você estiver. Obrigada pelo vídeo e pela introdução para o conceito dos rios que voam. Acho que já ouvimos diferentes conceitos, ideias e terminologia que talvez seja nova para vocês. Eles pedimos paciência, iremos explanar isso. Vamos começar com a nossa sessão interativa. Quando viram as explanações, estabeleceram ou pensaram na sua relação com os ecossistemas, os serviços que vocês usam no seu ambiente, elementos que experimentaram desde o ponto de vista do estresse ambiental. Talvez vocês possam nos contar mais um pouco sobre a sua opinião. O que queremos é começar a nossa sessão num bate-papo. Vocês poderiam colocar algumas ideias sobre a relação entre os homens e os seres humanos. Vamos lhes dar um pouco de tempo. E depois, Cláudia, minha colega que está... e com Rebeca, as minhas duas colegas que estão tomando notas, irão passar suas impressões para o nosso público. Muito obrigado. Okay, thank you very much. I hope... Espero que tenha alguma ideia no seu bate-papo. Sei que não é simples sermos interativos nesse tipo de fóruns, mas iremos tentá-lo. Vamos começar com a Cláudia e com a Rebeca.
Esperemos que alguém tenha escrito algo no bate-papo, no chat. Quem gostaria de começar? Olá a todos, eu sou Cláudio, estou moderando o chat na versão de espanhol e temos algumas respostas sobre a relação entre os homens e a natureza, o que estão a experimentar na Amazônia. E tem um comentário de alguém da Colômbia, vamos ver daqui a pouquinho. É de Júlio César, ele nos diz que o gado em parte da Amazônia e na Colômbia está aumentando devido ao uso do solo. E temos outro desafio que estão encarando na região da Amazônia colombiana. A agricultura é como se fosse o tráfico de gado. E também temos alguns comentários de Diego. Ele nos diz, dependendo da relação do conhecimento dos recursos naturais, poderemos criar diferentes estratégias que poderiam ser as melhores para a gestão desses mesmos recursos. E Jair Rodrigo, de São Paulo, nos diz que ele está trabalhando como voluntário num projeto de ambientalismo social. E ele tem um grande vínculo com a natureza, é por isso que ele participa nesse tipo de projetos. E também temos alguns outros comentários no canal de espanhol. Mas agora vou dar o microfone para a minha colega Rebeca. Sim, muito obrigada. E bem-vindos, eu sou Rebeca. Aparentemente, precisavam mais tempo para repacitar, mas não temos perguntas, comentários no canal de espanhol, mas agora iremos ver os detalhes antes de falar das perguntas. Muito obrigada. Que bom que temos algumas impressões, alguns comentários, impressões sobre a relação entre o homem e a natureza. Parece que isso irá nos acompanhar durante a sessão e foram identificados em termos do que vocês estudaram. É sobre isso essa sessão. Então, já ouvimos muitos conceitos, alguns termos, alguns talvez sejam desconhecidos, mas agora vamos começar com a outra parte, a apresentação da nossa cascata de pontos de inflexão e alguns conceitos básicos que iremos utilizar. Eu tenho certeza que depois desse vídeo muitas coisas irão ficar claras, irão ser mais simples de se discutir. Então vamos com o seguinte vídeo, por favor. Yeah, so the first typical element that Prodigy addresses is the soil functional biodiversity. Soils are the most species-rich habitats on Earth, and imagine that only 1 gram of soil hosts about 10,000 different species and 1 billion individuals of microorganisms. And such microorganisms provide essential ecosystem services. For example, fungal networks, which are often plant-specific, span huge distances in soil and live in symbiosis with plants. The plant feeds fungi that in turn provide nutrients to the plant. For example, phosphorus mining by microbes and fungal networks is Por a very exemplo, important improving micróbios functionality. que são muito importantes para a So, funcionalidade. such microbial biodiversity associated with phosphorus mining is essential for functioning.
from Isso é plant essencial soil para o funcionamento. ecosystem. Soil microbes are also Os important for micróbios do nutrient solo também são recycling, muito importantes, do thus ponto de vista providing dos nutrientes nutrients que from dead proporcionam. biomass to living Proporcionam organisms. nutrientes para a biomassa. So, a balanced soil microbial below ground biodiversity is a prerequisite for healthy O and equilíbrio productive do plant solo é above muito ground biodiversity. importante para ter uma boa On the next level, biodiversidade. we look at the economic livelihoods. No próximo Tipping nível, points could also occur there, teremos as formas de and they could vida. potentially be Os pontos de related to inflexão tipping points também podem that occur parecer on the que previous assim level se of the relacionam cascade, com that is pontos de soil functions. inflexão que se But economic conectam livelihoods do com not as funções necessarily do jump to solo. another level if a Mas a tipping forma point de vida on the level of econômica soil não pode biodiversity seguir is em crossed. frente se do Livelihoods lado might do change, solo or they não might se stay tem the same. a cascata. But when Podem are mudar tipping ou points podem of ficar livelihoods iguais. crossed? Mas, We mas quando think esses that pontos as de long as inflexão other se alternatives cruzam, for income generation and sempre gaining que well-being existir exist, diferentes alternativas livelihoods para could stay a constant. geração de It's ingressos, important to a note vida pode that livelihood seguir and well-being constante. É importante depends on saber various factors. Incomes on que one isso side, depende de but diferentes also all fatores. kinds of O ecosystem ingresso, por services lado, on the mas other. também Our approach to diferentes Prodigy sistemas ou is to serviços assess how those ecológicos. benefit Em components are Prodigy, affected by avaliamos crossing esses tipping points componentes on soil and e como biodiversity podemos levels, and to permitir what extent que tenha-se uma there cascata can do be solo replaced à or not sociedade. to keep livelihoods E constant. se podem substituir os elementos para permitir que a forma de vida seja constante. Depois temos a coesão social. Quando falamos em coesão social, falamos sobre relações. Primeiro, precisamos entender que todas as pessoas, os grupos sociais, o que investigamos, o que pesquisamos, têm uma relação com outros grupos, com outras coisas no meio ambiente. No projeto Prodigy, analisamos a coesão social de uma perspectiva de função total na região do Amazonas. A coesão social descreve essas interações entre os membros da sociedade e mostramos como isso é importante para o ecossistema, isto é, descrevemos a relação dos diferentes agentes de mudança no ecossistema social. Nos focamos nessas relações, as relações de diferentes grupos biológicos e sociais. Utilizamos diferentes atitudes e normas como características e vemos como se manifestam essas características no comportamento das pessoas. E agora, falemos sobre o título da sessão. Precisamos fomentar a convivência. O que significa isso na coesão social, nesse contexto? Trata-se de uma extensão dessas relações que acabo de descrever. É uma extensão de como tudo o que não é humano, o ecossistema. Ou seja, como podemos viver juntos, os humanos e os não humanos? Como podemos viver juntos no planeta? Como podemos interagir de forma diferente? Quais são as novas interações? Como podemos enfrentar nossas diferenças? E como podemos, apesar das diferenças, viver juntos? Agora, passo número 4, da nossa cascata. Antes de falar dos pontos de inflexão, precisamos falar sobre a convecção da umidade. Isso tem um impacto no aspecto social e ecológico. Os produtos e serviços que utilizamos determinam o uso solo. As demandas humanas no Amazonas estão mudando. Essa convecção que tem um impacto no meio ambiente. O impacto principal é o aumento dos efeitos dos gases de efeito invernadero, uma grande quantidade de carbono liberado ao meio ambiente em diversas estações. O segundo impacto, que não se reconhece a miúde, são os fluxos hídricos entre a biosfera e os solos.
Os bosques, as florestas, evaporam água que se condensa na atmosfera para formar nuvens. Esta é a forma mais clara de convecção da umidade. As taxas de transpiração se reduzem ao reduzir a quantidade de bosques, de florestas. Isso altera os elementos climáticos da região. E isso tem causa um impacto nos ecossistemas na relação entre diferentes estações, que devem ser levados em consideração diferentes escalas, principalmente as maiores, se quisermos reduzir a convecção da umidade e evaporação. E isso traz consigo um risco, afetando os ambientes onde há evaporação. Primeiro gostaria de dar uma definição de alguns termos. Escala, por exemplo. Há uma parte fundamental na ciência, suposições. Precisamos descrever e entender o que está acontecendo nos processos que sucedem na natureza. E para isso aplicamos o conceito de escala ou escalamento, ou escalação. Dependendo da disciplina científica, a escala pode ter um significado diferente. No aspecto geográfico, o escalamento se aplica muito e depende muito do espaço. Podemos diferenciar entre escala local, a nível de campo, ou estabelecer a diferença do que encontramos num ambiente ou escala mais regional. Mas também podemos fazer uma escala até chegar ao que acontece em todo o país. A diferença, podemos ver, outros tipos de ciências, como as ciências sociais, onde o conceito de escala é algo totalmente diferente. O equivalente poderia ser o indivíduo, por exemplo, uma só pessoa, e depois há escalas mais agregadas, maiores, que podem ir agregando, adicionando, aderindo a comunidades ou sociedades inteiras, e dependendo do objetivo que procuram, podem desenhar suas experimentos a nível de escala adequado para obter conhecimento sobre como estão operando os sistemas nessas diferentes escalas. Então, como manejamos tudo isso? Prodigy é um processo interdisciplinar. E o que significa interdisciplinar? Isso descreve uma cooperação muito próxima entre diferentes disciplinas acadêmicas, e o transdisciplinar inclui o diálogo, a produção central do conhecimento. Os que têm o conhecimento, eles são os que participam na prática. Todos juntos tentamos cooperar com esse diálogo, que vamos ver daqui a alguns minutos. Bem, já estamos de volta. E agora vamos aprofundar, não a definição em si, mas as estratégias, a nossa hipótese de investigação, de pesquisa, porque já nos referimos à base dos conceitos mais fundamentais e seus termos. Agora vamos aprofundar um pouco mais no desenho da pesquisa e depois vamos ver mais na prática com o diálogo que teremos com os interessados. Esse projeto interdisciplinar
diz que os participantes devem entender a relação entre sistemas sociais e não sociais. Assim, teremos uma reflexão interativa sobre as relações humanas. Isso é o que teremos no início da sessão. A nossa hipótese é que a gestão baseada em conhecimentos da diversidade nos leva a uma resiliência. A resiliência é a capacidade de um ecossistema, um sistema de produção para ganhar a vida ou até de governança, para se recuperar e adaptar-se às questões externas. Contextualizamos, então, isso dentro de cascatas, dentro de pontos de ruptura, desde a diversidade microbiana no solo, até o impacto de diferentes sistemas na economia e coesão social. Desta maneira, dizemos que a gestão de diversidade deve servir à comunidade. Os interessados locais, já que funde econômicas e sociais, e com as necessidades da comunidade, recursos sustentáveis, respeitando a diversidade da sociedade. Queremos reembarcar ao papel comum que as pessoas dão a esse contexto, a importância que significa conseguir a sustentabilidade. Aqueles que tomam as decisões de governança junto com as comunidades. Todos eles estão querem interiorizar os custos das atividades que são negativas. E também as transações financeiras internacionais. Isso já impacta, então, a sustentabilidade é integral e está ligada a uma gestão de conhecimento, não só a sociedade, mas alguns órgãos governamentais e corporações. Estamos apoiando esses resultados positivos e, para isso, se requer dados sólidos, dados duros. A gestão da resiliência na prática. Então, o consórcio Prodigy se encarregou desse desafio na Amazônia. De uma forma metafórica até a prática. Ao longo do nosso enfoque participativo, essa compreensão vai nos dar os fundamentos para opções dirigidas a um objetivo no manejo desses sistemas. As principais perguntas que temos são, começando desta perspectiva interdisciplinar, nos pontos de ruptura do sistema natural, mas também nos sistemas econômicos, sociais e culturais. Nós perguntamos qual é a conexão entre a terra, o uso da terra e a de comunicação em uma região transfronteiriça como de Peru, Bolívia e nesta zona. E como o conhecimento acadêmico pode também complementar tudo isso. A região das Amazônias está na periferia de todos estes países. Temos entidades nacionais, que é Madre de Deus, no Brasil, PANO em Bolívia. E aqui os resultados dependem das decisões políticas tomadas pelos órgãos nacionais. Isto significa que há um interesse nessas políticas de implementar planos de desenvolvimento. A ideia é poder identificar e usar efetivamente as novas oportunidades quando se trata da gestão ambiental. Por exemplo, temos planos de gestão e, quando há oportunidade, uma aliança global seria muito importante para seguir com esse desenvolvimento sustentável. Essas alianças estão aí, mas falta conhecimento, falta comunicação. A coprodução
produção do conhecimento necessário para abordar esses pontos de ruptura constitui um enorme desafio para os cientistas que trabalham na Amazônia. Estes têm que ser produzidos de forma Quando se trata da gestão da diversidade local, sobretudo nas decisões econômicas, sociais e econômicas, e também na crise, ouvir os interessados locais é a melhor forma de obter amplificamos essas vozes locais, como distribuir conhecimento que se coproduz através de toda a rede global, como estamos fazendo atualmente nessa conferência. E vamos dar algumas recomendações de políticas. A diversidade dos solos, dos ecossistemas, da cultura. Todos esses são os melhores fundamentos para gestionar os aspectos do futuro. E é o melhor fundamento para as vias, para sustentar a vida, desenvolver a resiliência diante desses desafios cada vez maiores. Isto requer novos modelos de desenvolvimento e novas tomadas de decisão para que haja uma maior agência local na configuração dessas interações. O impacto dos marcos globais tem um impacto no local e causam prejuízo. Os diálogos no nível local devem ser institucionalizados para garantir a mudança no possível impacto e prever de antemão. Nós vemos duas principais perguntas abertas que gostaríamos de colocar no final. Como institucionalizar este formato de intercâmbio de conhecimento entre todos os níveis de pessoas que têm conhecimentos muito valiosos em todos esses assuntos? Como poder coproduzir conhecimento e fazer que seja operacional, fazer propostas a políticas que beneficiem mutuamente todos os diferentes grupos locais. Nesta sessão interativa, gostaríamos de ouvir as suas ideias sobre essas perguntas e conversar com vocês como um diálogo efetivo quanto a políticas científicas. Como organizar tudo isso? Muito obrigada por essa parte, pelo vídeo. Agora, acho que o nosso ponto de início já está escutar todas as partes interessadas com as quais temos conversado sobre as hipóteses e coproduzir os pontos mais importantes, como os meios de subsistência, a segurança, a resiliência desses meios de subsistência, como ter fósforo na terra, como institucionalizar o intercâmbio de conhecimento. Todos esses também se relacionam em como se geriu a crise da pandemia na Amazônia. Vamos ouvir essas pessoas agora e vamos ver como eles percebem a mesma problemática que nós abordamos de forma científica. E depois teremos uma discussão muito mais frutífera sobre esses diferentes aspectos. Obrigada. Vejamos o vídeo da região MAP com as partes mais interessantes.
tardes, don Jorge. Nos poderia dizer de que depende a Do que depende a economia da minha família? Do que produtos depende a família? O que depende da criação das nossas famílias são alimentação, produzir castanha de caju. A castanha é um produto que ano depois de ano nós levamos como alimentação para o nosso lar. Com a produção de castanha. Conte como se produz a castanha, como são os solos onde se produz a castanha, como é o ambiente onde se produz a castanha. O ambiente tem que ser selva bem fechada, que não tenha desmonte. Tem várias espécies de madeira, por isso produz bem. Uns ajudam os outros a fazer essa produção. Vocês plantam castanha? Não. Nós cuidamos dos nossos cerros, porque há muitos animais que nos ajudam muito, como o rote colorado, que é o contratista sem solo e que semeia a castanha. Eles fazem o seu trabalho, eles comem e a natureza, como diz, ela também nos dá castanha a nós. E outros produtos vocês tiram do bosque? Do bosque tiramos palmeiras, açaí e madeira tiramos o piqui, que é uma fruta comestível e que tem um azeite muito bom, muito saudável, é um bom medicamento para muitas doenças que se pode passar pelo piqui e podemos produzir muito. Por isso cuidamos que essa parte tenha que ser favorecida por muitas árvores. Qual é a vantagem dos produtos do bosque? Várias espécies, devido a que esse monte vai se manter saudável. Vai se manter com a mesma folha. Cai que naturalmente. Que cai. Va sendo abono, então nossa terra vai sendo todo o tempo uma terra de produção. E em el caso de outros produtos, ustedes hacen alguna producción agrícola? Mire, en el caso de producción agrícola, después de un monte ya estar, como decir, trabajado, tumbado el monte alto, 1, 2 o 3 hectáreas que uno tenga, ya trabajamos en los barbechos, que decimos aquí los barbechos. Entonces, para nuestra producción de arroz, del maíz, de frijol, de planta, de banana, manutenção da família também. Então, estamos cuidando bosque alto para não derribá-lo e ter produção para comer. E como se mantém um solo de produção agrícola? Qual a melhor forma? A melhor forma é deixar cuidar por uns 3 ou 4 anos, 5 anos, e depois desse tempo poderemos tirá-lo mais uma vez para não tirar aquilo coisa e produzir mais, porque tem muita produção agrícola que fazemos no preparo da terra. Então, como eu já disse, a queda das folhas, bem a madeira, que cai, se podre, mantém o solo, que nos faz produzir uma boa produção. Entendo, então, que depois de produzir milho, juca, banana, vocês deixam que o monte se regenere por uns 3 ou 4 anos e, mais uma vez, tiram e derrubam esse lugar para colocar produtos agrícolas e, dessa forma, garantem que o solo esteja nutrido mais uma vez. Mas também temos uma outra produção agrícola, que o gado, que como criamos o gado, deixamos primeiramente que esse preparo do solo, cuidamos, trabalhamos. Quando fica cansado, então temos uma terceira vida para o solo. Fazemos uma limpagem, semeamos a grama, então temos a produção do gado, porque é uma produção agrícola também que mantemos do gado, porque é o que sai. Então, com essa terra, não fica cansada logo. É grama e toda vez que seca, essa folha cai e se mantém a terra para a produção do gado. E não é uma ameaça à pecuária na perda de bosques, não.
A pecuária aqui é consciência e inconsciência do produtor, porque o pequeno e o grande produtor é a diferença, mas de qualquer jeito deveremos controlar uma quantidade de gado com quantidade de hectares, e para que dessa forma deixe descansar a terra, porque se vamos derrubar todos os anos, então a gente vivia com uma temperatura de 25, 26, 28 máximo, e agora estamos com 35, 38, 40 graus. Então, se que nós mesmos, como nós vivemos aqui, nós sabemos que é por falta de um controle, um desmatamento grande, e tirando madeiras e tirando grandes espaços de campo para o gado. Então, a nossa produção de castanha na selva deve ser aos poucos, porque também temos animais que vivem hoje, o rote, o macaco, saem para fora para comer, porque tem muita fruta jogada fora. Então, é porque essa seria a razão. Então, cada animalzinho tem uma função. Eu já falei do rote, que chamamos aqui de cutia. Então é uma coisa que devemos cuidar, deveremos obrigadamente cuidar, porque temos o rote pintado, o rote colorado, o macaquinho, a guacamaia está comendo os nossos frutos, as nossas frutas, porque as aves e os animaizinhos que estão por aí sobem, vão e está falhando a produção de fruta. Então, resumindo, qual a recomendação como prática, boa prática, para mantermos os solos na Amazônia? Aqui, no caso, é um pouco de consciência e dizer, vamos cuidar no ponto que uma árvore de castanha, já que está o solo livre, então daqui 2 anos não vai produzir mais. Vive por um tempo, fica podre e cai, não produz mais nada. Então, às vezes deixam as árvores aí, mas não tem utilidade nenhuma. Então, a minha recomendação é cuidar um pouco e cultivar o que já está feito, porque a cada vez estamos ficando pior. Tem mercado para outros produtos da floresta? Aumentou o mercado? Sim, porque nós no departamento de Pana eram muito pequenos, principalmente por questões do serviço militar. No ano 68 éramos muito pequenos, não tínhamos carros, motos, era muito difícil ver um carro. Então o departamento de Pando cresceu e chegaram pessoas externas de outros departamentos. Então agora o que iremos fazer de produção para comer irá se vender tudo. Então, que outros produtos poderiam se colocar junto com o arroz, o milho? Bom, para o mercado, isso, vamos dizer que a gente querendo já tirar e deixar outra produção, poderíamos semear cacau, café, inclusive açaí, que e temos o natural e o produzido. Poderemos continuar a cuidar as terras com frutas. Quais as ameaças que você observa no meio natural no qual vive? Bom, no meio natural onde estamos nós, que continua causando a mudança climática através do desmatamento ilegal, que tanto que os madeireiros ilegais que estão derrubando as árvores, e as árvores muito valorizadas, mesmo que é proibido, continuam a derrubar. E além disso, temos os agricultores que nunca reflorestam, e por isso temos a contaminação ambiental, muito calor, e através do calor vêm os incêndios, tanto que o agricultor que está trabalhando
até por horas, pode encontrar cinzas. Isso é um grande problema que está causando em Madre Deus. Isso é uma coisa que está acontecendo, não é uma coisa que poderia causar e vai continuar a causar porque as temperaturas são mais elevadas do que antes e antigamente a temperatura estava como agora e agora é muito mais e continua a aumentar. Então deveremos fazer algo aqui em Madre Deus. Então, em toda a Amazônia, deveríamos aplicar toda essa política e essa parte. O Estado também deve entrar nesse tópico e muitos também na floresta. Os agricultores estamos esquecidos. Não temos muita presença do governo em turno. Então, às vezes já estamos escutando, sim, mas deve ser mais fluido. E, por outro lado, os agricultores carecemos dos equipamentos para nos apoiar, tanto na mecanização do solo, no manejo, isso tudo para não continuar causando tanto prejuízo para o meio ambiente. Você falou sobre fazer atividades. O que você faz para proteger o meio natural no que você mora? Bom, continuamos praticando as boas práticas e continuamos conservando a floresta, a flora e a fauna do lugar. E para proteger contra dessas ameaças da mineração e agricultura, o que você faz? Bom, como os agricultores, não pode se controlar, mas o governo, antes do que tudo, boa tarde, João, graças pela visita, eu sou o Ivan Villafuerte Valles, eu tenho aqui um prédio privado, onde implementamos com a minha família um lugar onde estamos recebendo as pessoas que gostariam de nos visitar, então penso que é muito importante nos reativar depois da pandemia que nos afetou a todos nós, mas estamos trabalhando e vamos ir para diante com as visitas, por exemplo, como vocês fazem conosco. Sobre o solo, minha área ainda está íntegra, principalmente para autoconsumo, para semear banana e questões assim. Mas deveremos fazer pesquisa e deveremos obter resultados para as mudanças climáticas futuras. Deveremos ter dados, e não tivermos dados, então como a ciência poderia nos dar resultados? E estamos aqui para apoiar e para aquele que vier possa obter informações. O senhor pensa que os solos da zona estão num ponto de inflexão no uso do solo? Dentro do departamento Madre de Deus, eu acho que sim, porque temos a pecuária e já mudou o uso do solo com mato. Então deveríamos recuperar isso. Madre de Deus não é tanto na pecuária, mas tem zonas já atingidas e um pouquinho também com a mineração ilegal. E isso é uma mudança grande dentro da floresta. Então deveremos chegar numa recuperação desse solo degradado. Então alguns tipos de culturas, sim, que realmente utilizam químicos para esses produtos, e então altera o ecossistema do solo. E isso nos faz vulneráveis no tempo e no que vai acontecer. Então deveremos continuar, eu acho, com os estudos e ver o que está acontecendo com esses solos que mudam a atividade, um bosque primário, e deveremos procurar um secundário. E deveremos proteger as florestas ou bosques primários. É muito trabalho de concentração para as populações. Às vezes tem apenas as chacras e tem um bosque, uma floresta primária. Então aqui em Colote eu estive aqui com a minha família, mas eu esteve fazendo pesca, então eu não tenho turistas agora, eu começo a fazer atividades de chácara e começam a derrubar árvores e tal. Então eu sobrevivi à pandemia aqui fazendo
pesca artesanal, para poder subsistir com minha família. E agora estamos nos reativando. Isso é muito importante. Sim, continuar a proteger, continuar com maior pesquisa, então continuar a proteger a floresta tão bonita que temos. Muito obrigada. Bom, isso foi 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. Isso foi um lugar de 30 hectares. Agora eu deixei ele se recuperar esse tempo. E eu deixei se recuperar desde que eu comprei, para que hoje a gente possa recuperar um pouco desse ecossistema natural. Como você pode ver, o que a gente fez foi trabalhar com o cacau, só 3 sistemas, um sistema agricultura chácara, um sistema de raleio de árvores naturais e outro recuperação de mato, ou de grama. E com esse projeto poderemos melhorar e ver a qualidade do solo e o que nós podemos fazer para melhorar ele. O senhor pensa que o solo é importante para uma boa qualidade da produção do cacau? Eu acho que para a tua pergunta, o solo é muito importante para toda a produção, especialmente o cacau. Agora estamos tendo uma mudança muito mais drástica na questão do clima. É impredicível. Antigamente as estações eram bem mais claras, tínhamos a chuva, o verão, estando na floresta, mas agora o assunto da chuva, em alguns casos, tem períodos de seca bem mais largos, então faz com que a produção de qualquer tipo de plantas semeadas tenha problemas. Então, mas o pior problema, o mais sério, o mais frustrante, é a questão da mineração, de maior impacto, porque tem lugares onde se degradou o solo até 3, 4, 5 metros da face da terra. Isso faz com que, para que se regenere toda essa flora ou essa natureza, vai demorar muitos anos, decênios, e normalmente isso não vai servir para nada. Terminou com flora, fauna, ou com um habitat natural nesse lugar que irá ser muito difícil de se recuperar. Então penso que deveremos fazer ações para recuperar e recuperar mais rápido do que o natural que impacta. E o senhor pensa que se faz o suficiente para a produção dos solos na região? Eu penso que as normas legais da parte do Estado peruano, temos muitas e boas regulações. O problema das autoridades é que em todos os níveis do governo central, regional, as municipalidades não estão tomando ações. Então, é mínimo ou quase inexistente o fato de que estejamos fazendo algo para mitigar isso. Não tem interesse por parte das autoridades. E tem algumas instituições como universidades ou ONGs que estão trabalhando nesse sentido. E o Estado é pouco que está investindo para recuperar ou melhorar o sistema. Bienvenido otra vez al Tamo Pata River. Estou aqui para explicar algumas. Estou aqui para começar um empreendimento familiar e nossa mãe teve a tradição e o sonho de ver que esse lugar que antes foi de criação de animais e de pastagem, a agricultura em grande escala, produzíamos arroz, aipim, tubérculos, banana. Muitos
tipos de aves criamos em todo este nosso sítio. Sempre vivemos aqui perto da nossa natureza, crescemos apoiando o que é o espaço onde habitamos. Alteramos muitas coisas, mas tentamos reverter com o passar do tempo. Agora, os nossos terrenos, que são trabalhados pela agricultura, foram quase 70%, 80% recuperados. Foram reflorestados por nós mesmos. Nossos pais nos ensinaram sobre a reflorestação da floresta. Então, temos árvores de 30 anos, castanho, cedro, caoba, árvores legendárias da Amazônia. Temos uma com mais de 150 anos. Fora da cidade, você tem que ir pelo menos percorrer 5 horas para ver uma árvore desse tamanho. E nós vemos a cada 15 minutos. Então, essas coisas nos dão muito orgulho para mostrar nosso empreendimento. Isso é que nós estamos trabalhando bem. Aqui estamos, perto de uma ecologia, se chama Tambopata River Lodge. E gostaria de saber a sua perspectiva em relação ao solo. O que significa o solo para você? Obrigado. Bem, nossos solos amazônicos não são tão ricos para a agricultura. Nossos solos, você caminhou e já viu, foram trabalhados durante mais de 60 anos. Nos últimos 30 anos, tivemos bastante apoio na reestruturação, como recuperação de solos, nas plantas, animais que estão retornando e que apoiam bastante a reestruturação em si do bosque. Nunca usamos pesticidas ou de adubo químico para plantas. Essa é a maneira natural e rústica, e tivemos essa oportunidade de trabalhar com vegetais, nabos, sopas regionais, usando restos de matéria-prima. Sempre trabalhamos de uma forma muito interessante. Agora nossas florestas estão bastante recuperadas. Temos castanho, tuna, cedro, caoba, árvores que nos beneficiaram no passado para ir em frente. E agora colocamos elas de volta no seu lugar. São 30 anos de reflorestação. Nossos solos se recuperaram, mas o espaço onde vocês estão agora, tivemos que abrir por causa da pandemia. Tivemos que abrir para poder trabalhar. Não havia como sustentar. Então tivemos que trabalhar e é um trabalho muito mais limpo, sem grandes modificações. É um meio ambiente, mantendo sempre o equilíbrio. Então a pandemia causou um impacto, foi a falta de ecoturismo. Sim, o ecoturismo, sim, baixou muito. Agora estamos subindo as escadas, mas de repente cortaram as nossas asas, não podemos voar e nos regozijamos no nosso ambiente. Um espaço, trabalhar a terra, e vimos que os nossos solos se recuperaram, porque plantamos milho, arroz, produtos mais comuns que usamos. O milho para criar nossos animais, o arroz para a nossa fome, que é o que mais usamos. Muito bem. Seria ruim ter que decidir entre manter o seu capital pelo ecoturismo e trabalhar para sobreviver. Mas essas coisas já têm evoluído bastante aqui. E você é um subalterno no tema da sustentabilidade de solos, de fundos de inflexão e processos no solo.
E você tem alguma expectativa em relação ao apoio científico, se não diretamente apoiam o ecoturismo? Como você responderia? Diretamente, damos um sustento, uma sustentação mais educacional. E dessa forma, vamos descobrindo mais o que está acontecendo com o nosso solo. No final, teremos um resultado de trabalho de campo, como foi nesses 2 ou 3 anos. Um projeto não demora um dia ou 3 dias, são anos de trabalho para colocá-lo em trabalho e poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado. E você disse que aqui havia solos que já foram quase degradados. Então, que tal o ponto de inflexão? Como se nota, estamos num ponto de inflexão no solo, onde, como sabemos como se fazemos para recuperar? Para recuperar os solos, tivemos que parar com a agricultura, em termos de larga escala. Antes trabalhávamos com muitos hectares, em 10, 20 hectares por ano. Isso causa uma degradação total, vai cortando tudo. E esses 10 hectares por ano tivemos que reverter em produção, em todos os sentidos. Os animais, o que planta aipim, banana, mamão, essa é a agricultura. Na parte amazônica temos que trabalhar uma policultura. Não é somente uma fase. Temos que ter policultura de várias espécies de plantas domésticas para poder sobreviver. E a degradação da floresta se nota em 2 ou 3 anos. Em 2 ou 3 anos não vai produzir o mesmo. Você tem que então voltar, rotar e deixar uma parte que trabalhar e ir para outra para que vá se regenerando e que nasçam as plantas secundárias que ajudam bastante no pH do solo. Também temos as plantas que ajudam bastante com o nitrogênio. Kutsukis com o pH do solo. Isso nos ajuda bastante a sustentar o bosque e evitar a degradação rápida. O que podemos voltar ao ponto de início e começar de novo. Então, o Kutsu aqui não terminou como o Brasil, que há problemas com a selva. Tivemos um problema grande, não grande, mas animais que se encarregavam de ser alimentados com o Kutsu. Mantínhamos um esquema para poder impedir que essa planta se transforme em uma praga e deteriorar o resto da plantação, porque um kutsu pode subir em cima de um pé de laranjeira, de limão e matá-lo. Minha mãe criava cuias. É uma das plantas que alimentávamos todos os dias, fardos cheios. E com isso, baixávamos a produção. Muito bem. (30, 40 hectares por ano para abrir e depois jogar de novo, porque os outros terrenos não terminaram de produzir. Sim, temos uma conexão com o nosso projeto, porque para nós é muito importante pesquisar como a recuperação de fósforo das fontes inacessíveis no solo, que é meio técnico, mas esse problema, o fósforo, as plantas de uso não podem ser polinizadas, mas a selva pode.
Essa é uma observação interessante com algo para o futuro. O que vocês estão fazendo com a recuperação do solo é algo parecido. Não utilizam plantas que facilitam a nutrição, os produtos que plantam, que cultivam. Assim faz sinergia. Muito bem. Bom, muito obrigada. Isso é o que acontece na vida real. Nas conferências sempre ficamos sem tempo, portanto eu preciso fazer um resumo dos diferentes comentários que os grupos de interesse fizeram. E vou apresentar os participantes. Emma Newcomb, Rebeca Fuller e Gaia Celaya. Os nossos sócios, Olivia. E para começar, vamos passar o microfone a Rebeca para começar a falar sobre as perguntas que o público fez. Também temos Foster Brown, da Universidade Federal do Acre, no centro do Centro Climático. Estas são as pessoas com as quais vamos ter essa pergunta. Rebeca, vamos conversar com as perguntas. Sim, obrigada. Tivemos várias perguntas feitas durante os vídeos. Neste momento, vou ler essas perguntas na ordem em que apareceram. Para Herman, devido ao conceito de rios flutuantes, teria mais sentido combater diferentes estações no nordeste do Brasil, do Amazonas, que em outras regiões. Teríamos mais impacto nessa região do que em outros lugares. Obrigada pela pergunta. Me escutam? Sim. Precisamos proteger o nordeste da região amazônica, principalmente. Mas não podemos esquecer que precisamos dessa cascata que afeta toda a região. Então, também precisamos focar-nos na área central, porque senão não poderíamos ter a cascata e teríamos uma seca e não poderíamos ter água na região agrícola. Sim, a região nordeste é muito importante, mas não é a única. Nessas áreas, a reflorestação é muito importante. No nordeste temos que o desmatamento é muito grande. Temos que considerá-lo. Há algumas perguntas. Para Oliver, por exemplo, o desemprego é muito alto no Amazonas. Há diferentes fatores que podem ter um impacto no solo. Como podemos estabelecer uma relação no uso da terra e nos aspectos socioeconômicos? Muito obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito completa e, na verdade, é difícil de responder. Sabemos que existe muita pressão econômica nessa área. Sabemos que há um problema migratório a essas áreas. Isto realmente exerce pressão nos recursos naturais. Entretanto, precisamos analisar as diferentes dimensões. Sabemos que o Amazonas é um ecossistema muito frágil. Se só nos focamos no aspecto de curto prazo, isso pode criar problemas na visibilidade a longo prazo. Se nos focamos muito na recuperação da atividade econômica na região, isso pode ter um impacto
na sobrevivência das pessoas e poderias fazer com que diferentes serviços saíssem do mercado. Isso nós aprendemos e nos focamos nos ecossistemas com base em mercado. Poderíamos ignorar os sistemas socioculturais que são muito importantes para a sobrevivência das pessoas. Para os que desenvolvem as políticas, é muito importante adotar políticas que não fomentem a superpopulação dessa área. E o que temos visto em diferentes países? Existem diferentes ofertas, movimentos migratórios para Bolívia, Peru, Brasil, e se dá uma superpopulação e muita pressão nesses sistemas. Isso é algo que temos que controlar de melhor maneira para evitar a superexploração dos recursos a longo prazo, que podem realmente piorar a situação socioeconômica da região. Obrigada. Um comentário. Diana Vasquez. Ela nos diz, também temos o desafio da mineração ilegal no Amazonas. Se essas atividades continuam crescendo devido a seus lucros, devemos promover diferentes atividades sustentáveis para os locais. Acho que isso se relaciona com essa pergunta. A outra pergunta, de Vanessa Bonafux, relacionada com a pergunta anterior. E também vai para o Oliver. No sistema social, o uso da terra sustentável em algumas áreas ajuda a evitar a fronteira do desmatamento. Mas muita gente não quer sair desse território devido às oportunidades econômicas. Como essas oportunidades econômicas podem ser promovidas para proporcionar oportunidades para os locais e para permitir continuar protegendo essas terras do desmatamento e da invasão ilegal? Querem que tente responder essa pergunta do ponto de vista econômico? E depois continuamos com Foster. Sim, eu posso fazer isso. Eu acho que é uma pergunta muito importante. Não se trata somente de ver a situação atual dos usuários da terra, mas como os jovens vão continuar a usar a terra. O importante é levar em conta os serviços e manter a conexão entre as pessoas que vão a outras áreas para educar-se. No Peru, isso funciona muito bem em algumas áreas. Também na Bolívia, é necessário estabelecer este vínculo entre as zonas urbanas e rurais. E se quiserem, pode continuar a falar, mas Foster, por favor. Obrigado por essa oportunidade. A área rural e a urbana não são elementos diferentes. Estamos falando sobre um ambiente conjunto, uma população conjunta. A forma de vida nas cidades tem repercussões nos estados do campo. Vamos falar sobre o que acontece no Acre. Temos que mostrar a interdependência nos ambientes urbanos, mostrar como o uso da terra afeta a administração da água Rio Branco na cidade e mostrar como podemos trabalhar conjuntamente para manter esses serviços ecológicos e manter os solos. Muito obrigado. Agora passo o microfone à Cláudia. Para ver se há perguntas no canal espanhol. Tenho duas perguntas, uma para Francisco,
uma do Francisco e uma da Ana Maria. E são perguntas sobre governança. Francisco diz: não precisamos de alianças locais? Não seria mais eficiente que as regionais? E como podemos trabalhar com o setor público? Porque o governo tem a última palavra nesses territórios. Não sei se dá tempo de responder a pergunta. É uma pergunta sobre as partes envolvidas, os stakeholders. Mencionamos a governança, a sociedade civil. A pessoa da Bolívia mencionou que não é um sistema de procuração de justiça para poder enfrentar todos os desafios. E Madre de Deus me disseram que há boas normas, mas que não se aplicam. E que os únicos atores na recuperação da terra eram as universidades e a sociedade civil. Isso é algo que vimos em toda a região. A sociedade civil desempenha um papel muito importante. Também impulsiona o setor público e a transferência de conhecimento. Então, vou passar essa pergunta à Gália para que nos dê me faça algumas observações do seu ponto de vista. Obrigado, Regina. Acho que esta situação nos leva a perguntas sobre como institucionalizar o conhecimento e coproduzir o conhecimento, como fazer com que os níveis mais baixos participem e que os governos apliquem as leis e proteger assim o estilo de vida das pessoas da Amazônia. Então, como fazemos que os níveis mais baixos, e esse é um grande desafio para os cientistas, mas acho que atualmente temos uma oportunidade de usar internet, que está fomentando uma revolução na comunicação. O que quero dizer? Bem, precisamos que os grassroots sejam os intermediários, porque esses podem ser qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer criador de políticas ou líderes comunitários que tenham o seu próprio interesse econômico e político. E, às vezes, devido a esses interesses, não permitem que as pessoas da localidade tenham acesso ao conhecimento e falem sobre a sua experiência. É por isso que nessa sessão era muito importante mostrar como as diferentes partes envolvidas e os grupos mais baixos experimentaram, sentiram esse processo, e os cientistas precisam pensar mais sobre as redes de comunicação para comunicar-nos com os níveis mais baixos, com os classrooms. Os governos precisam melhorar a internet nessas comunidades pequenas, indígenas, para fazer chegar a mensagem. E assim, que as pessoas estejam conscientes da situação e fazer maior pressão local. Estamos falando sobre as conclusões e soluções, mas antes disso, vamos falar sobre um conflito que mencionaram as pessoas. As companhias mineiras às vezes se sentem sós ao enfrentar esses conflitos com as mineradoras. Isso tem um grande impacto na questão social e na natureza. Talvez o Sr. Schilling poderia dizer como podemos manejar esses conflitos ambientais com base na sua experiência. Obrigado, Regina. Sim, acho que é importante entender as diferentes motivações dos diferentes atores. As pessoas que estão na mineração sabem que isso afeta o meio ambiente, que é ruim para o seu entorno e para as próximas gerações. Mas temos que entender
que isso é algo que eles fazem porque é melhor que muitas outras alternativas para encontrar uma solução e resolver esses conflitos. Devemos levar em consideração diferentes perspectivas e entender por que pessoas decidem dedicar-se à mineração. Como mencionamos no vídeo, precisamos desenvolver alternativas à indústria mineira. Acho que será muito importante para resolver o impacto social e econômico e ambiental. Muito obrigado. Deu que está acabando o tempo, então eu gostaria de falar sobre algumas soluções. O que nos disseram os grupos de interesse? O chefe do Ecolodge nos disse algo interessante no que se refere às escalas de tempo. Ele falava sobre um horizonte de 60 anos para a reflorestação e recuperação dos solos. O impacto que está observando, o Ecolodge, por um lado, é uma alternativa. Isso não maltrata a natureza. E o horizonte de tempo que temos, o tempo que precisamos para voltar a bons solos e florestas saudáveis, indica que é um problema que precisa ser manejado com um horizonte a longo prazo. E precisamos escutar mais as partes envolvidas. O que Gaia disse no final é muito importante para nós. Como podemos apoiar as redes comunicativas na região como pesquisadores? Como podemos ser veículos da produção de conhecimento para transportar o conhecimento de uma região a outra? Espero que essa sessão tenha nos dado uma ideia dos diferentes níveis nos quais trabalhamos. E quais são as interações dos grupos de interesse, que são muito importantes para entender esses detalhes mais precisamente. Algo que é necessário para entender os seguintes passos: o trabalho interdisciplinar de diferentes perspectivas e disciplinas. Alguém quer dizer algumas últimas palavras? Se não, eu passo o microfone a Herman. Obrigado, Regina, pelas tuas palavras. E obrigado por me deixar fechar a atividade. Acho que foi uma sessão um pouquinho estranha. Realmente não sei quantas pessoas estejam assistindo, não sei quantas pessoas estejam interessadas. Espero que sejam muitas, porque o Amazonas, a zona amazônica, é muito importante a grande escala. Então é algo que precisamos continuar a desenvolver, para, dessa forma, convencer os governos a melhorarem, a fazerem algo melhor. Obrigado por estar conosco, por nos ouvir e por estar em contato conosco. Esperemos que possamos trabalhar juntos na região da Amazônia. Muito obrigada por nos escutar. Eu sinto... por favor, entre em contato conosco se vocês têm interesse em qualquer outras informações e contatos, documentos e as coisas que estivemos discutindo e os assuntos que falamos. Obrigado pelo seu interesse e obrigado por estar conosco e fiquem conosco nas sessões a vir em toda a história da região. Muito obrigada.